O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, e haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, de um modo bem claro, nos fala a respeito da sabedoria que ilumina os nossos olhos e nos ensina a ver o essencial, a buscar o essencial nas nossas vidas. Primeira leitura, retirada do livro dos reis, do primeiro livro dos reis, nos mostra o jovem Salomão, que vai assumir o reino deixado pelo seu pai, o rei Davi, e Deus pergunta ao jovem Salomão em sonho. Salomão tem um sonho, e Deus se apresenta a ele e diz, primeiro livro dos reis, capítulo 3, versículo 5, pede o que desejas e eu te darei. Meus irmãos, eis aqui uma pergunta sobre a qual precisamos refletir, mas não refletir de uma maneira apressada. Sejamos sinceros, o que pediríamos se Deus isso nos propusesse? Se Deus nos aparecesse em sonho e perguntasse: o que você quer? O que você quiser, eu darei. Não diga você apressada e falsamente piedoso: eu pediria a Deus para ser santo, eu pediria a Deus a perseverança final para ir para o céu, eu pediria a Deus a minha salvação e a salvação dos meus, eu pediria a Deus a graça de amá-lo com todo o meu coração, amá-lo mais do que a mim mesmo. Sim, isso deveria ser pedido, mas, meus santos, nós, diante de Deus, ninguém mente. Nós podemos mentir diante de nós mesmos, olhando para um espelho, e podemos mentir para os nossos irmãos e companheiros, para aqueles com quem convivemos. Mas diante de Deus, ninguém mente. Ali, você diria a verdade. Ali, o seu coração falaria sem racionalizar. Ali você falaria com crueza dolorosa. Você diria: eu quero ter uma vida boa. Eu quero ter uma vida longa. Eu quero ter dinheiro. Eu não sei o que é
que ocupa os seus pensamentos no seu dia a dia, porque é isto que você deseja. Se você passa o dia inteiro pensando em ter mais dinheiro para poder pagar suas contas, ter mais dinheiro para poder comprar coisas, ter mais dinheiro para fazer viagens, ter uma saúde inabalável para que nada ponha terror e temor no seu coração, manter o seu relacionamento, curar a sua doença. Eu não sei o que é que povoa a sua mente e o seu coração, mas seria isso que você pediria. E percebeu que eu não falei nada aqui de inadequado, né? Porque não existe nada de inadequado pedir a Deus uma situação financeira para pagar as contas, não existe nada de inadequado, não é pecado pedir a Deus saúde para não pegar doença alguma, não existe pecado nenhum pedir a Deus condições financeiras para fazer uma viagem, não existe pecado, mas o problema é quando essas realidades imanentes, mundanas, mundano no sentido de criado, essas realidades criadas, essas realidades da natureza, só elas existem no nosso coração, e elas existem em primeiro lugar no nosso coração, e elas ocupam o lugar primeiro no nosso coração, de modo que só nelas, ou principalmente nelas, eu penso, e com elas eu me ocupo, eu me preocupo. Então, se você, meu santo, minha santa, quando reza, só pede, né? Quando reza, quando eleva o espírito a Deus, é para pedir coisas apenas deste mundo, não tenha dúvidas que se Deus aparecesse diante de você, você não pediria aquilo que Salomão pediu. Salomão pediu então o que a Deus? Ele iria cumprir uma missão, ele seria rei, e ele pede a Deus um coração sensível, um coração dócil a Deus, que saiba discernir a vontade de Deus e fazê-la. E diz que Deus se agrada com essa prece de Salomão. Versículo 12, versículo 11, e Deus disse a Salomão: já que pediste esses dons, e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem morte dos teus inimigos, mas sim sabedoria, vou satisfazer o teu pedido, e te darei um coração sábio e inteligente, como nunca haverá outro antes ou depois de ti. Isto é, Deus se alegrou com aquela prece que brotou do coração de Salomão. Mas, meus irmãos, para que esta prece nós façamos hoje, aqui, de verdade, e precisamos fazê-la, nós precisamos primeiramente, ao mesmo tempo, reconhecer que o nosso coração não é tão puro assim. O que é um coração puro? É um coração que é só de Deus, e que ama os outros por causa de Deus, que ama o seu trabalho por causa de Deus, e que o seu trabalho não o afasta de Deus, que ama a sua própria vida, a sua saúde ou a sua beleza por causa de Deus, e a sua saúde, os seus bens, a sua beleza não o afasta de Deus, porque tudo que Deus deu para nós, se nós o amarmos, nos aproximará ainda mais dele. Se Deus fez você uma mulher inteligente, uma mulher que conhece as coisas, a sua inteligência levará você ao conhecimento de Deus, que fará de você uma mulher sábia, e a sua inteligência concorrerá para a sua salvação e a salvação dos outros. Se Deus deu a você beleza, você utilizará a sua beleza para glorificar a Deus e não para o pecado. Se Deus deu a você uma condição financeira, um bom trabalho,
é para que você tenha um coração generoso e possa fazer com que outras pessoas também, de alguma maneira, participem da alegria de você ter um emprego estável e não estar passando por necessidades. Quer dizer, tudo, de alguma maneira, tem que estar voltado para Deus. Dá-me, Senhor, um coração que saiba discernir. Versículo 8º, versículo 9: dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e discernir entre o bem e o mal. Um coração que sabe qual é a vontade de Deus. Meus irmãos, só esta leitura já nos faria voltar para casa e refletir, já nos faria dobrar os nossos joelhos nessa Santa Missa e dizer: meu Deus, eu preciso dessa sabedoria, eu preciso aprender a colocar o meu coração nas coisas eternas, eu preciso, Senhor, não sei se para aqueles que já participam mais frequentemente das missas, sabem que eu sou o fã número 1 da oração coleta da 17ª semana do tempo comum. Eu até trouxe aqui porque ela é belíssima. Ela é uma oração que nós deveríamos ter colado assim na porta da geladeira, no banheiro no espelho do banheiro, na porta do seu quarto, para você pelo menos uma vez ao dia você fazer: ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para convosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. É sabedoria. Isto é, ninguém aqui está dizendo que você não vai usar os bens que passam, mas você precisa usar de tal maneira os bens transitórios, que você alcance os bens eternos. E para isso precisamos de sabedoria, e já que precisamos de sabedoria, precisamos suplicá-la, e o lugar primordial da súplica é a oração. Se nós não rezarmos, e se nós não rezarmos cotidianamente, todos os dias, nós nunca teremos essa sabedoria no nosso coração, seremos sempre cristãos enganados pelo mundo, enganados pelo diabo, seduzidos pelo mundo, seduzidos pelo diabo, desejando sempre as coisas do mundo, e não desejando primeiramente as coisas de Deus. É claro que um cristão assim não vai amar a Deus sobre todas as coisas. É claro que um cristão assim, ele não vai sentir um desejo profundo pelas coisas do céu. É claro que um cristão assim não vai dizer como o salmista: a minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Não, meu santo, se você não reza, a sua carne vai desejar outras coisas. Se você não reza, a sua carne desejará o pecado. Se você não reza, a sua carne desejará apenas o que é carnal, o que é imanente, o que é deste mundo. A sua carne não desejará a Deus como terra sedenta e sem água. Se você não reza, e não reza todos os dias, reconhecendo a sua miséria, mas suplicando a Deus a sabedoria, suplicando a Deus a graça de amar, porque isso é dom de Deus. Nós por nós mesmos não somos capazes disso, então precisamos suplicar. Se você não suplica, você nunca dirá também como o salmista lá, Salmo 72, versículo 25: se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. Imagine, isso não pode ser poesia religiosa. Pelo amor de Deus, a palavra de Deus não pode ser literatura religiosa, uma realidade a respeito da qual nós sabemos, algo que nós declamamos como quem declama uma poesia, mas que não nos diz respeito, que não nos toca profundamente.
Isso precisa ser vida na nossa vida. Se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. Isto é, meu Deus, se eu sou teu amigo, eu já tenho tudo. Tudo mais é apenas acréscimo. Tudo mais é apenas sobremesa, porque a refeição já foi feita. O meu coração está saciado já. Que vier, se vier bem, se não vier, bem também. Quem a Deus tem, nada falta. Olha isso aqui, Santa Teresa d'Ávila, que sabia, não apenas de cabeça, mas que sabia de coração. Quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Isso é um consolo, meus santos. Isso fará com que os problemas da nossa vida desapareçam? Não, os problemas continuarão, as doenças continuarão, nós iremos chorar, mas nós não iremos nos desesperar. Por quê? Porque eu tenho Deus, porque eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, e a minha vida tem um sentido sobrenatural. Existe um lugar reservado para mim. Essa sabedoria acesa no meu coração, quente, aquece o meu coração. E é por isso então que todos os dias, dentre os outros pedidos, eu não me esqueço de suplicar, principalmente, meu Deus, que eu nunca me esqueça de que Tu és o principal, o importante, o verdadeiramente importante, aquele sem o qual nada é bom. Deus é o bem, sem o qual nada é bom. Que se você tiver saúde e não tiver Deus, você usará a sua saúde para o mal. Se você tiver vida longa e não tiver Deus, você terá uma longevidade no pecado. Era melhor ter morrido cedo, teria menos pecado. Se você tiver beleza e não tiver Deus, a sua beleza será ocasião de pecado para você e para outras pessoas. Então Deus é o bem, é aquela realidade, é aquela pessoa sem o qual nada na nossa vida é bom. Então nós precisamos estar convencidos. E se você, meu santinho, minha santinha, não está convencido, convença-se. Isto é, melhor dizendo, peça a Deus que convença você. Diga com sinceridade: meu Deus, misericórdia, Senhor, parte de mim diz amém, mas parte de mim se contorce sem querer isso aceitar, porque parte de mim sabe que se eu aceitar isso, eu terei que ter atitudes concretas de mudanças na minha vida, e parte de mim não quer. Então essa luta que existe no seu coração, mas que você nesta missa, você tem que apresentar a Deus, e dizer: meu Deus, eu necessito da Tua misericórdia. E se você percebe então que você precisa fazer uma confissão, você se dirige, aqui um padre, aqui ouvindo confissão, vá se confessar, receba a reconciliação, está lá no lado de fora, né? Lá naquela salinha da catequese aqui, entre a quadra e aqui a igreja, né? Para quem quiser se confessar. Então vá se confessar, receba o perdão de Deus, para que você possa comungar, e comungar bem, receber Jesus em estado de graça, e ao receber Jesus no seu coração, dizer: meu Deus, eu te peço, eu te suplico, eu te imploro, concede-me a graça, Senhor, de ser livre das ilusões do mundo, que eu seja um verdadeiro filho de Nossa Senhora, que nunca se deixou seduzir pelo pecado. Dá-me, Senhor, esta luz, para que eu veja tudo em Ti, para que eu veja tudo a partir de Ti. Concede-me, Senhor, sabedoria. Aí sim, para quem for visitado por essa sabedoria, poderá rezar o salmo de hoje com toda a verdade. Um salmo belíssimo, mas repito, não pode ser poesia religiosa. Eu preciso ler e no mínimo questionar meu coração, se a minha boca fala do que o meu coração está cheio, porque senão a minha boca vai falar uma coisa e o meu coração não dá morada a estas palavras. Ouçamos de novo o salmo. É esta parte que escolhi por minha herança.
Isto é, o que é que eu quero depois de tudo, Senhor? A herança, a tua riqueza. Mas é verdade, meu santinho? É verdade mesmo que você pode dizer isso, que a parte que cabe a você, que você quer, é a graça de Deus? É o reino dos céus? Mas ou o que você de verdade está buscando na sua vida é o reino da terra? Entende? Esta é a parte que escolhi: observar vossas palavras, ó Senhor. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões de ouro em prata, de ouro e prata. Isto é, a lei de Deus, a vontade de Deus, os mandamentos de Deus são mais importantes do que o ouro e a prata. Percebe que precisamos do Espírito Santo para que digamos de verdade. Mas eu tenho certeza que se você está aqui, parte de você já crê nisso. É verdade, a fé é pequena, então precisa crescer, mas você concorda. Se você veio à missa, se você é católico, você sabe que Deus é mais precioso do que aquilo que a traça corrói e a ferrugem destrói. Você sabe que Deus é o bem primeiro, é o bem absoluto, é o bem maior, é o bem por antonomasia. Você sabe, mas você precisa, esse saber precisa crescer no seu coração, de modo que você à noite, se tiver de chorar, que você chore por não ser santo. Se você à noite tiver de se lamentar no seu travesseiro, que você se lamente por não ter amado a Deus mais. E não se lamente porque não tem mais dinheiro, porque não tem mais saúde, porque perdeu algo material. Quer dizer, nós lamentamos pelas coisas passageiras, não por aquelas que verdadeiramente importam. Então isso precisa ser uma verdade, então isso precisa ferir, e se essa palavra está ferindo o seu coração, glória a Deus, que a pior coisa é quando a palavra nem sequer nos fere mais. Então deixe que isso fira, porque a palavra de Deus fere, mas cura a ferida. Então deixe que a palavra vá mostrando o que, meu Deus do céu, misericórdia, como meu coração é ruim. Misericórdia, Senhor, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração semelhante ao teu, Senhor. Eu quero, Senhor, também dizer: a lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões de ouro em prata. Vosso amor seja um consolo para mim. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque eu tenho o prazer em vossa lei, porque eu tenho em vossa lei o meu prazer, porque eu tenho nos vossos mandamentos e na vossa vontade a minha alegria. A minha alegria, Senhor, é fazer a vossa vontade. O meu alimento é fazer a vossa vontade. Percebe que nós estamos aqui dizendo isso, vendo que o nosso coração é assim, mas que o coração do nosso Deus é assim, o coração de Jesus é assim. E ora, quando nós comungamos, quando nós fazemos comunhão, nós recebemos o coração de Jesus. Então quando você hoje comungar, não saia correndo para casa, pelo amor de Deus, hoje é Dies Domini, hoje é o dia do Senhor, é o domingo, então sem pressa, recebeu Jesus, se ajoelhe e vá conversar com Jesus, vá rezar, vá pedir a Deus a graça de amá-lo. Você que está acompanhando pelas redes sociais e não tem como vir à missa, que você faça a sua comunhão espiritual e peça a Deus um coração assim. Diga com as suas palavras: Jesus, eu preciso de um coração que vos ame, eu preciso de um coração que vos ame acima de todas as coisas, me ajuda, Jesus. E se você tem oportunidade de ir à missa, escute a homilia e depois vá à missa onde você mora, para receber Jesus. Se você tem condições disso, vá à missa, que, meus irmãos, nós precisamos de Jesus, porque senão nós, por medo de perder algo temporário, nós iremos perder o bem eterno, porque a criatura sem o Criador se esvai. Nós precisamos de Jesus e de Jesus na Eucaristia, nós precisamos de Jesus e de ouvir Jesus na sua palavra, para que isto se torne verdade no nosso coração.
E aí continua o Salmo, que vai repetir essa mesma ideia de ter a Deus como o bem mais valioso e precioso, pelo qual vale sacrificar tudo. O salmista está apenas dizendo aquilo que Jesus dirá depois, que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida eterna, perder a sua alma. Pois bem, é neste contexto que nós entramos no Evangelho de hoje. O Evangelho que fala, em que Jesus fala, que o reino de Deus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra, o mantém escondido e, cheio de alegria, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas, e quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Percebe aqui, meus santos, que o reino de Deus o quê? Amizade com Deus. O reino de Deus, o céu, a salvação eterna. Você pode aqui usar várias outras palavras, mas para estar com Deus, este homem que comprou, que viu o tesouro no campo, ou aquele que viu a pérola, eles venderam tudo que tinha, isto é, colocaram em segundo lugar, para ter aquilo que verdadeiramente importa, e fizeram isso com alegria. Aqui, cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens. Infelizmente, meus santos, nós ouvimos esta parábola e lembramos logo do jovem rico, a quem Jesus propôs algo semelhante, e ele, cheio de tristeza, voltou para casa, porque não estava disposto a sacrificar coisa alguma por Deus. Com que coração você voltará para casa hoje? Com o coração cheio de alegria, dizendo: Jesus, eu peço a tua graça, eu peço a tua força, para que eu sempre faça a tua vontade. Você voltará com alegria, ou você voltará com o coração cheio de tristeza, apegado a umas ninharias, apegado a umas coisinhas? Sim, coisinhas, porque em comparação ao céu, o que é grande? Nada. Comparado com a salvação eterna, o que importa? Nada. São Paulo chama tudo de esterco. São Paulo é claro, né? Ele fala que em comparação a Cristo, tudo mais é esterco, é cocô, não vale nada. Nada. O que vale é o céu, o que vale é conhecer Cristo e ser por Ele conhecido. O que vale é possuir o céu. Então nós precisamos, meus santos, pedir a Deus que Ele ponha no nosso coração essa alegria, porque você não pode voltar para casa triste. Nossa, eu preciso renunciar àquele namoro desonesto. Meu santo, minha santa, pelo amor de Deus, o que é isso? O que é o pecado em relação à salvação eterna? Eu preciso ser fiel à minha esposa. Quer dizer, é apenas a sua obrigação. Isso aqui não é um grande sacrifício. Eu preciso rezar todos os dias. Eu preciso ser mais paciente. Mas tudo isso, eu preciso ser mais generoso. Mas tudo isso, meu santo, é ninharia em comparação àquilo que Deus tem para lhe oferecer. Então faça isso com alegria e peça a Deus o dom da alegria. E se você percebe que existe essa resistência no seu coração, vamos voltar então para aquela oração que eu disse que você pode colar na porta da sua geladeira, no espelho do seu banheiro, na porta do seu quarto. Você vai rezar com toda sinceridade: ó Deus, sois o amparo dos que vós esperam, e eu espero em vós, meu Deus, porque sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não vigiar a nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas. Sem mim nada podeis fazer. Deus opera em nós o querer e o fazer. Tudo posso naquele que me dá forças. Então peçamos a Deus a força. Você vê que você é miserável, que você é mesquinho, que você é egoísta, que você é sem vergonha, que você é um pecador miserável. Reconheça isso e suplique a misericórdia de Deus.
Diga: Senhor, vós sois meu amparo, e sem o vosso auxílio ninguém presta, ninguém é bom, ninguém é santo. Redobrai de amor para comigo. Isto é, me dá, Senhor, uma porção dobrada do teu amor. É claro que o amor, a graça que Deus tem nos dado já é suficiente, mas nós a temos usado indevidamente, nós temos desperdiçado os dons que Deus nos concedeu. Então, seja humilde e diga: redobrai de amor para conosco, para que nós sejamos conduzidos por vós e usemos, Senhor, os bens que passam de tal maneira que não percamos os bens que não passam. Que hoje, meus santos, supliquemos a nosso Senhor esta graça, a supliquemos por intercessão de Nossa Senhora,